Bom, vou começar falando do foco narrativo do livro, A Cidade e as Serras, que é bastante complicado. Zé Fernandes é o narrador personagem, então ele faz parte de todos os eventos, mas no livro ele não é o protagonista. O protagonista, no caso, é o Jacinto, o amigo dele. Bom, agora eu vou falar o enredo da obra, que compara a vida na cidade, no caso Paris, que era moderna na época, era a cidade mais moderna que tinha, e a vida no campo, que não tinha tanta tecnologia. O livro fala da história de Jacinto, que foi contada pelo seu amigo José Fernandes. Tempo e espaço. A narrativa se passa no século XIX, quando Paris era considerada a capital da Europa e o centro do mundo. Portugal, no entanto, mantinha-se como um país agrário e decadente. O século foi marcado em Portugal pela vitória dos liberais, partidários de uma monarquia moderada sobre os absolutistas, que desejavam manter no trono o rei Dom Miguel. Personagens: Jacinto, o protagonista, português residente em Paris, entusiasta da vida urbana, das inovações tecnológicas e da ciência, características que vão mudar durante a história. José Fernandes, narrador personagem, amigo de Jacinto desde os tempos de estudante. Jacinto Galeão é o avô de Jacinto. Cintinho, pai de Jacinto. Grilo, o mais antigo criado de Jacinto, negro que desde a infância acompanha o patrão. E Joaninha, prima de Zé Fernandes. O narrador do livro A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz é um narrador em terceira pessoa. O contexto histórico do livro gera entre o autor e suas três fases, que é a sua fase que busca pela tecnologia, a sua fase que ele vicia nela e a fase que ele desencana dela. Esse é o Jacinto, que ele é obcecado pela tecnologia. E depois de muito tempo, o José Fernandes, que é o narrador, ele consegue convencer ele a desviciar, depois de tanto tempo implorando no ouvido dele. Bom, essa obra, A Cidade e as Serras, é muito importante tanto para o Essa como para nós, porque fala sobre a terceira fase dele, foi assim que ele chamou. Que nessa obra ele trata-se do convívio com o realismo, naturalismo e o expressionismo, que no exemplo a gente pode dar como uma descrição que ele faz sobre a vida dele na urbana, a vida dele urbana, e o impressionismo, isso, na, na suavidade que ele trata, tipo, do campo, como paisagem campestre e tudo que ele fala sobre o campo, sabe? E é isso. Basicamente começa com José Fernandes, que é o narrador da história, e ele conta a história do seu amigo Jacinto, que o Jacinto possui muito dinheiro e é dono de muitas propriedades. Por morar em Paris, a cidade mais tecnológica da época, Jacinto tinha muitas tecnologias e acreditava que aquilo era sua felicidade e que nada poderia fazer tão feliz assim. Também, por possuir muito dinheiro, muito mesmo, ele adorava dar festas e esbanjar todas as suas tecnologias. Essas festas que ele dava eram conhecidas pela cidade inteira e todos queriam ir. E depois de um tempo, suas tecnologias começam a falhar. E Jacinto fica questionando essas suas próprias tecnologias. Certo dia, Jacinto recebe a notícia de que uma de suas propriedades em Tormes desaba. E ele vai lá correndo para ver como estava. Daí, para ele conseguir chegar lá, ele fica guardando todos os seus equipamentos, porque ele acha que ele não vai conseguir viver sem eles. Daí Jacinto chega a Tormes e de primeira ele não gosta muito e se sente perdido. E tempo depois ele se acostuma. E depois de um tempo na cidade, ele. Como que é? Ele conhece uma mulher chamada Joaninha, eu acho. Joaninha. E se casa com ela. E depois decide morar com ela. Principal, principal causa dessa relação é que sua mulher engravida. Eles ficam muito mais felizes.
e Jacinto decide guardar suas tecnologias, porque ele não vê mais alegria nelas. E ele guarda tudo isso no porão de sua casa. Depois de guardar todas as suas tecnologias, ele decide colocar um telefone na casa para que possa falar com o médico de sua mulher sobre seu filho. Daí seu filho nasce e sua família finalmente fica toda completa, com todos muito felizes, e Jacinto percebe que a sua felicidade vai muito além de tecnologias e começa a valorizar mais a vida com a sua mulher, seu filho que acabou de nascer e a natureza. E é isso.